tentar não me emocionar muito, a ponto de chorar. Emocionar eu vou, mas não a ponto de chorar. Mas quero também manter uma pequena tradição individual de nunca perder a oportunidade de reafirmar minha identidade de ex-aluna desta casa. Eu estudei no IEPIC de 1982, né? Tem muita gente aí que não era nem espermatozoide no óvulo, não era óvulo ainda. Então, eu estudei de 82 a 88, né? Ou seja, da antiga segunda à oitava série, tá? E olha que engraçado, eu não quis, né, ficar no ensino médio, no IEPIC, porque eu não queria ser professora. Aí vejam só. Bom, eu queria saudar também e agradecer a colega Letícia Bezerra, professora de Sociologia, que já foi da rede estadual do Rio de Janeiro, hoje ela é da Cefet, né, ou FATEC, e agora me perdi. Mas aí depois ela vai se apresentar. A gente já se conhece faz tempo, né, bastante tempo, há mais de 10 anos, e a gente sempre se esbarra, né, nos eventos de sociologia ou nos eventos de luta, né, na rua, né, na luta por uma educação pública de qualidade, né, por uma sociedade democrática. Então, seja bem-vinda, Letícia. Obrigada por ter se colocado à disposição para compartilhar suas reflexões sobre o tema desse encontro. Lembrando que o tema é Gênero e Saúde das Mulheres na Educação. Eu só, antes de passar a palavra, que já vou passar, eu só queria já me desculpar caso eu precise sair correndo, né, ou feche minha câmera, porque como mulher, né, a gente vai falar sobre isso, eu tenho o papel, né, de dona de casa também, desde o ano passado eu também sou a principal cuidadora da minha mãe idosa. Hoje minha irmã, outra mulher, está aqui, veio me render, né, para poder eu ficar livre, mas pode ser que em algum momento ela me chame, entre aqui na sala, né, então vamos começar. Letícia, é contigo. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro, quero saudar Roberta pelo convite, amiga querida, que nos esbarramos sempre aí no chão da escola e agora nos esbarramos aqui nas redes. Saudar a professora Bia Maia também, como ela já disse, nos conhecemos há um bom tempo, há 11 anos, né? Acho que foi no Labs, onde a gente se conheceu, na especialização, meu primeiro núcleo carioca, onde eu me identifiquei com os professores de Sociologia. Já vou explicar o porquê, que eu pontuei o carioca, né, porque eu não sou daqui, quer dizer, daí. Saudar a professora Sabrina, muito obrigada, prazer em conhecê-la. E também saudar os demais professores que estão aqui presentes, e alunos, alunas. Eu tenho um carinho muito grande pelo IEPIC, porque em 2014 trabalhei na escola, fiz GLP um ano letivo todo, foi minha primeira e única experiência na escola normal, e foi fantástica, guardo com muito carinho essa lembrança, né, e faz parte da minha trajetória na rede estadual. Foi a minha primeira escola, rede estadual, na verdade. Eu me formei professora em Magé, na Escola Estadual de Magé, e depois circulei em algumas escolas de Niterói. Então, eu vou me apresentar e vou abrir a fala, só que eu gostaria de combinar com todas que vocês possam abrir o microfone, e eu não vou me sentir mal se vocês quiserem fazer intervenções, viu? Antes de eu terminar o que eu preparei, até porque o rumo pode mudar, como vocês bem exemplificaram, né? Então, eu preparei uma fala específica, mas eu estou aberta a mudanças, tá? Então, eu vou me apresentar. Eu sou Letícia Bezerra, tenho 36 anos. Eu sou primeira filha de um casal interracial. E aqui eu falo de Salvador, e aqui em Salvador eu aprendi a reverenciar os meus mais velhos e mais velhas. Primeiro me apresentar falando quem eu sou e não do que eu faço, né? Então, eu sou essa mulher branca, mestiça, né? Ocupo um lugar de privilégio nessa sociedade, e a partir desse lugar de privilégio que eu fiz minhas escolhas pessoais e profissionais, e é por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre... tem gente de Salvador, né? Que bom! Bruna, então assim, sobre isso, né? Sobre o meu papel no mundo, o meu papel como mulher.
eu sou uma mulher que eu não tenho filhos e vou falar sobre filhos, vou falar sobre maternidade, vou falar sobre parto. E a partir dessa minha localização no mundo é que eu falo sobre tudo isso, né? Então, eu fiz Ciências Sociais em São Paulo, em Araraquara, e depois, em 2009, eu fui para o Rio de Janeiro. Terminei a graduação, falei, o que eu vou fazer dessa vida? Falei, vou fazer um mestrado. Tinha outros motivos pessoais, que eu não vou explanar aqui, não. Mas eu fui para o Rio fazer uma mestrado em Educação. Foi aí quando encontrei Bia, no Labs, no Laboratório de Ensino de Sociologia, e na especialização CESPEB também, né? Então, fiz meu mestrado, minha especialização... não concluí essa especialização, mas eu fiz meu mestrado na Faculdade de Educação na FRJ. Depois, então, eu fiz o concurso público para a rede estadual, continuei trabalhando. Em 2015, eu passei no concurso do Cefet, Rio de Janeiro, Campus Valença. Não sei se vocês conhecem, Valença é uma cidade pequenininha, perto de Volta Redonda. Terra da Clementina de Jesus, terra da violonista Rosinha de Valença. São duas referências que me motivaram a chegar até lá. E também terra do Quilombo São José da Serra. Então, por esses 3 motivos, eu cheguei a Valença. Então, é sempre muito importante a gente pensar nas nossas escolhas. Por que nós escolhemos estar onde a gente está? Então, escolher o Rio, escolher Valença, e agora escolho Bahia, Salvador, não são escolhas aleatórias. Né, tem objetivos específicos. Então, é sobre isso também que eu queria chamar a atenção de vocês que estão na formação, né, que estão na escola, estão fazendo escolhas também. Por que estudar no IPIC? Né? Temos aqui referências de alunas como Bia, que já estudou no IPIC, professoras engajadas como Roberto e Sabrina. Então, vocês estão num excelente lugar para se qualificar e pensar nas escolhas que vocês querem daqui para frente. Bom, dito isso, eu fiz uma colinha, tá, gente? Não parece não, eu tô com um cadernão aqui. Então, dito isso, a gente pensou num assunto que fosse amplo, mas que eu tive toda a liberdade, e agradeço muito por essa liberdade, de apresentar o que eu me sinto mais confortável em dialogar nessa área tão imensa sobre gênero, saúde das mulheres, né? E na educação. Nossa, tem tanta coisa para falar. O livro didático, não sei qual que vocês usam, mas no Cefet, até então, a gente usava esse aqui, né? Antes de todas as mudanças, né? E aí temos o capítulo 14, que vai falar de gênero, sexualidade, identidades, né? Tem capítulos que falam sobre movimentos sociais. Então, essa área de gênero, ela pode entrar em vários assuntos. Então, eu escolhi apresentar aqui para vocês uma opção que eu fiz, didática, uma experiência que eu fiz no ano de 2018, a partir de um curso que eu fiz e levei para a sala de aula. Eu levei para o 4º ano de ensino médio técnico, porque lá no Cefet Valença, o ensino médio... Ele tem... Letícia, sem querer te interromper, mas a minha mãe, a guerreira, sobrevivente da Covid... Oi, boa tarde! Ali, ó, ela não está ouvindo, não está ouvindo? Dá o tchau, mãe, dá tchau. Linda. É só isso. Desculpa, tá, Letícia? Desculpa mesmo. Muito bom vê-la com saúde, isso que importa, né? Então, eu trabalhei no ensino médio, né? Isso que eu vou falar com vocês, no ensino médio técnico integrado, de alimentos e química. Então, eu sou a única professora da unidade de sociologia, tive toda a liberdade para trabalhar. Isso que eu vou falar para vocês. Bom, em 2018, eu fiz um curso chamado Um Curso para Ser Doula. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A doula... ela é a profissional qualificada, o acompanhamento, né, da gestante de sua família durante todo o ciclo gravídico puerperal. Mas aí vocês vão pensar, o que você tem esse curso, Letícia? Você é professora de sociologia do Cefet, tem nada a ver. Então, lembra que eu falei das nossas escolhas, né, gente? Quando eu terminei minha faculdade de Ciências Sociais,
eu tinha uma amiga grávida, muito próxima, e eu convivi muito com ela em relação ao parto, assim, ela estava desesperada, querendo um parto normal, e ela estava sendo levada a uma cesariana sem necessidade. Então, eu vi a luta, eu acompanhei a luta que foi dela de fazer esse parto. Em 2010, isso. Eu tinha acabado de me formar. Então, nesse período, eu virei a militante do parto humanizado. Chegando no Rio, teve toda uma questão que o Conselho Regional de Medicina proibiu a atuação dos obstetras nos domicílios, em partos domiciliares. Isso acabou que nunca mais mudou no Rio de Janeiro. Desde 2012, nenhum médico obstetra ou médica faz parto em casa, domiciliar, só enfermeiras obstétricas. E aqui, esse comichãozinho ficou dentro de mim. E confesso que no meu campo pessoal, eu sempre quis ser mãe, e ainda não sou, porém é um projeto. Não sei se vai dar certo, mas é um projeto sim. Então, assim, essa minha motivação com o cenário do parto, ligando com as questões da sociologia, é o que eu vou apresentar para vocês, o que tem a ver tudo isso, é que eu fui fazer esse curso de doula em 2018 com condições financeiras, uma vez que o Cefet, né, me dava essas condições de estudo e financeiras, eu fui fazer. E eu falei, cara, eu não vou poder atuar em parto, porque eu sou dedicação exclusiva, mas eu vou levar para a sala de aula esse conteúdo, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, acho que a gente pautar a maternidade, né? Eu falo do lugar de filha, não falo do lugar de mãe, né? Mas enquanto sociólogas, a gente problematiza o que é a maternidade no nosso país e na nossa sociedade e cultura, né? Então, acho que levar isso para a sala de aula é fundamental, não só a maternidade, mas a paternidade, né? Então, esse assunto não é só para ser tratado entre mulheres, entre homens trans ou pessoas que gestam, né? Mas é para ser tratado por todas as pessoas, né? Porque esse assunto do parto, o assunto da família, o assunto do nascimento, ele está presente na nossa vida. Querendo a gente, né? Querendo ou não, ele está presente. Então, eu acho que o primeiro caminho é a gente problematizar a maternidade, né? O papel da mulher enquanto mãe, as pessoas que gestam, por exemplo, homens trans que gestam, né? E pautar numa ideia de que existem direitos sexuais e reprodutivos em relação a isso, né? E que nascer no Brasil significa ter esses direitos totalmente atacados constantemente. Se eu conseguir chegar no hoje, por exemplo, se a gente pensar na questão da Covid, ser mulher gestante, ou pessoa gestante, significa estar na mira do vírus. O Brasil é o país que mais mata mulheres grávidas e puérperas, né? Atualmente, por isso. Por não ter vacina. Mas volta, não quero falar da vacina. Vou falar do... Então, tá tudo bem? Tá fluindo? Bruna já ouviu um podcast. Bruna, se você puder anexar o link do podcast, vou ficar feliz, que eu quero ouvir também, tá? É porque tava no Spotify. Só que eu parei de usar, aí tem que pagar agora, né? Mas você lembra o nome do canal? O nome é A Jornada. Da Roberta Vicente. Tá. A Jornada, Roberta Vicente. Certo. Obrigada, Bruna. Então, estou falando do cenário obstétrico do Brasil. Então, assim, nosso país, segundo as pesquisas de 2018, últimas pesquisas, é o segundo país que mais faz cesariana, cirurgia cesariana. Né? É importante falar que no parto cesariano é uma cirurgia, né? É um procedimento cirúrgico. Sendo que na rede, se a gente junta rede pública e privada, esse índice gira em torno de acima de 55% dos partos são cirúrgicos, sendo que a Organização Mundial da Saúde recomenda que de 10% a 15% dos partos vão ser cirúrgicos. Por quê? A tecnologia, a ciência, ela existe para isso, para fazer uma intervenção quando necessária, né?
quando necessária, e não ocorrência, né, de ocorrência, assim, né, frequente. Né? Hoje vai ser feriado, vamos fazer um parto. Não é assim que tem que ser um parto, né? Tipo, vai coincidir com as férias de não sei quem. Vai ser o signo não sei o que lá. Não é assim, né? A gestação é um evento biopsicossocial, né? É um evento fisiológico e a gente precisa respeitar a fisiologia do corpo humano. Então, E por isso eu gosto de falar disso na escola, porque esse assunto é para todo mundo saber, para todas as pessoas, alunos, alunas, alunas, né? A informação é fundamental, e a doula, e a educadora perinatal, ela faz isso, ela informa sobre a realidade obstétrica. Então, acho que a sociologia, ela tem todos esses dados e ainda problematiza, ainda questiona, ainda, né? Então, a gente está falando desse cenário da medicina, né, intervencionista, de uma medicina que não respeita o tempo, de uma medicina capitalista, claro, óbvio, porque a gente está inserida num sistema capitalista de tudo, de tempo, de produção, capta, né, e atinge os nossos corpos e corpos das pessoas que gestam, né? E centralizada na figura do obstetra. É como se o médico, a médica fossem deuses, sabedores de tudo, e eles que controlam o corpo, controlam o nascimento. Parênteses, eu não estou aqui falando, não estou falando contra a ciência médica. Em tempos de negacionismo, né, é importante esclarecer, é importante trazer isso, eu não estou falando contra a medicina, mas eu estou aqui pautando uma medicina baseada em evidências. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Quando a gente fala em... Faltam 5 minutos, meu Deus! Corre. E aí, então, é sobre isso que nós temos que falar, sobre a medicina baseada em evidências, sobre médicos e médicas comprometidos com isso, comprometidos com os nossos processos. E quanto mais nós sabemos desses processos, melhor vai ser os nossos desfechos enquanto pessoas, né? Então, não posso esquecer de falar nesses minutos finais de que as violências obstétricas, e é por isso que eu trouxe para a aula de sociologia, eu encaixei no currículo a partir da violência de gênero, a violência obstétrica como uma violência de gênero que é racista, que atinge a maior parte das mulheres negras, empobrecidas e jovens, né? Então, é por isso que mas, nossa, você é mulher branca, mestiça... Eu me identifico como uma mulher branca mestiça, né? Eu sou filha de um homem preto com uma mulher branca, sou lida como branca, eu tenho privilégios como mulher branca, então eu vou usar desses privilégios para fazer da minha prática docente de vida, porque isso eu levo para a minha vida, né? As escolhas profissionais são elaboradas no âmbito pessoal, então é uma bandeira de luta antirracista, né? De que as mulheres pobres, pretas e periféricas sofrem violência obstétrica. Por que sofrem violência obstétrica? Porque o sistema é racista, porque os médicos não abandonam suas práticas racistas, eles sabem dos protocolos. E qual que é o protocolo, por exemplo, na hora do parto? É não fazer episiotomia. O que é episiotomia? É o corte no períneo. Não é para cortar. Já tem evidências científicas que falam que não facilita, nada ajuda. Pelo contrário, isso machuca, isso dói. Isso causa problemas sexuais posteriormente quando essa mulher vai transar, né? Então, e por que isso continua acontecendo? É porque precisamos falar sobre isso, porque as mulheres precisam saber que episiotomia é contra qualquer protocolo. E se os médicos continuam fazendo isso, é porque eles estão fingindo leis, regras. E precisamos ter leis que combatam a violência obstétrica, por exemplo, né? E aí tem uma pesquisa, para quem tiver interesse depois, que eu compartilhei em sala de aula quando eu fiz essa experiência no bimestre, chama Pesquisa Nascer no Brasil, uma pesquisa de 2014. Eu compartilhei com os meus alunos e alunas o sumário executivo. É um documento muito curtinho. Quem quiser depois, eu posso mandar por e-mail.
né? Vou passar meus contatos também para quem quiser dialogar, continuar dialogando. E nessa pesquisa diz, né, que são a mortalidade materna atinge 2,5 vezes mais mulheres negras. As mulheres negras têm menos chance de ter uma anestesia. A pesquisa chama Pesquisa Nascer no Brasil. É da Fiocruz, tá? É a Maria Leal, que é uma das principais referências. Maria Leal, Maria do Carmo Leal. Tem também um texto chamado A Cor da Dor. A Cor da Dor, que vai falar especialmente das questões interseccionais, né? É sobre isso que eu estou falando, sobre a interseccionalidade da violência racial, de classe e de gênero, tá? Então, as mulheres negras são desprivilegiadas na hora de ter a anestesia, de ter o cumprimento da lei do acompanhante, que isso agora em pandemia está rodando geral, quase as mulheres não estão podendo ter seus filhos nas maternidades com acompanhante, com a justificativa da Covid, sendo que sem acompanhante, o tempo de trabalho de parto aumenta. Sem o acompanhamento da doula, e aí no Rio de Janeiro tem uma lei municipal e estadual que garante a toda gestante o acompanhamento de doulas, tá? Aqui no Salvador ainda não virou lei nem estadual nem municipal. Então, eu não sei se é tudo em PDF. Eles fizeram publicação, sim, mas eu não sei se você vai encontrar, viu? O livro. Fizeram como um livro, mas não sei se está disponível. Então, eu acho que eu pontuei muito bem, né? Sobre essa violência. Por que eu escolhi trabalhar com isso? Relacionando gênero, violência obstétrica e as questões raciais. Não tem como a gente deixar de falar nisso, né? E aí, como é que eu fiz em sala de aula? Dá tempo de explicar rapidinho qual foi o meu percurso? Primeiro, pedi aos alunos, alunas, para fazer uma pesquisa sobre como foi seu parto. Foram para casa perguntar, como é que eu nasci? Nasci de parto normal, nasci de parto cesariano, nasci de 40 semanas, nasci de 38 semanas... Isso tudo faz diferença. Foi uma gravidez que foi planejada, não foi planejada. Nessa pesquisa diz que a maior parte das gravidezes não são planejadas, né? E isso é uma questão que também precisamos falar na escola, porque muitas vezes a gente não sabe nem nosso ciclo menstrual, como é que a gente vai organizar uma gravidez, né? Se a gente não sabe o dia que a gente está fértil, sendo que a gente está fértil 1 dia, 2, porém tem que ficar 7 dias aí bem no pianinho, mas a gente tem o domínio do nosso corpo, a gente pode ter o domínio do nosso corpo, não precisa ninguém falar, né? Então esse assunto ele começa na menstruação, e homens, mulheres, todas devem saber sobre isso, né? Certo. Primeiro relato de parto, aí eles trouxeram os relatos, nossa. Foi uma sucessão aí de mitos. Eu nasci de cesariana porque o cordão estava enrolado no pescoço. Gente, isso é um mito. Não, cordão não é indicativo de cesárea. Cordão enrolado. Depois joga no Google, no YouTube, um cordão. Como é que o cordão é gelatinoso, gente? O nó real de cordão é muito difícil acontecer, sabe? O cordão não enforca bebê. A natureza é perfeita. Não ia fazer um negócio para enforcar bebê na barriga, gente. Bom, segundo, trabalhamos conceitos, trouxe a questão da imaginação sociológica do Art Mills, certo? Falamos sobre as questões que não são familiares, fazer estranhamento das questões que não são familiares, desnaturalizar o nosso olhar para a cena do parto, né? Refletir sobre o imaginário coletivo. Eu estou assistindo lá no... depois eu quero ouvir o relato da Tiffany, ela colocou aqui e apagou para mim rapidinho. Na novela, a bolsa roupa e sai correndo para a maternidade. Não é assim que acontece, não precisa de desespero. Calma, as contrações precisam começar a acontecer, tem protocolo para isso. Né? Então, assim, pensar, problematizar esse cenário do parto. Tá, ok.
Terceiro, trouxe documentário, aquele documentário chamado O Renascimento do Parto. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu trouxe relatos de parto no YouTube mesmo, relatos de parto no SUS, de mulheres que pariram no SUS. E terceiro momento, assim, eu publiquei para eles divulguei aquele sumário executivo da pesquisa, como eu já falei. Compartilhei as diretrizes nacionais do parto normal. Tem um documento do Ministério da Saúde de 2017, que tem tudo escritinho sobre qual é o protocolo do parto normal no Brasil. Do parto normal. Depois eles foram pesquisar, falei, livres, agora vocês vão para o campo, vão pesquisar, vão trazer notícias, vão trazer dados, e aí já começaram a trazer sobre violência obstétrica. Eles mesmos trazendo violência obstétrica, as questões das cesarianas e tudo mais. Lembrando que isso surgiu também um assunto na aula. Professora, você é contra o parto cesariano? Não sou. Cirurgia salva a vida. Mas a cirurgia não é para ser feita sem necessidade, poxa vida. É só para ser em caso de emergência, só se realmente não dá. E são, se eu não me engano, 4 ou 5 indicações reais de cesárea, tá? E a gente trabalhou isso em sala. Depois eles foram para a avaliação. Fizeram materiais informativos, folder, ficou livre, eles que escolheram. Folder, cartaz, enfim, material impresso mesmo. Como essas informações que eles aprenderam, como é que chegaria à população que não está na sala de aula com a gente naquele bimestre? E ficou uma coisa maravilhosa, assim. E depois, final, última avaliação. Falei, então vamos lá, vamos falar com as nossas avós e perguntar como que era na época delas o parto, né? Não estou aqui querendo falar, nossa, defensora do parto em casa, porém sou defensora, sim, do parto domiciliar. Se eu tivesse uma filha, um filho, hoje eu escolheria, se eu pudesse escolher, eu acho que posso, estou organizando para isso, eu contrataria uma equipe de enfermeiras obstétricas, mas é uma realidade minha, infelizmente, não é a maior parte da população brasileira. No SUS, infelizmente, ainda não é possível fazer um parto domiciliar com enfermeira obstétrica. É um sonho, né? O mais humanizado que a gente tem no SUS são iniciativas de centro de parto normal. Aí no Rio tem a casa de parto da Vi Capistrano, em Bangu, não é isso? Realengo. E temos o Hospital Maria Amélia, que é ainda a maternidade de referência, né? E aqui temos uma querida, não sei se ela vai poder falar, enfim, mas ela... Uma amiga, a Lívia, que pariu na maternidade Maria Amélia, com doula e tudo mais. Então, assim, a gente tem que adequar as nossas realidades, mas existe, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, uma equipe de enfermeiras obstétricas negras maravilhosas, chamada Equipe Sankofa, que elas atendem mulheres periféricas, mulheres da Zona Sul, mulheres, certo? Então, assim, acho que iniciativas como essas precisam ser divulgadas. Enfim, voltando, rapidinho, só para finalizar, porque eu estou me estendendo, né? Então eles gravaram vídeos incríveis das avós contando como foram os partos. E como é em Valença, né? Acho que a recorrência do parto domiciliar, de serem parteiras e tudo mais, foi maior número. E pronto, fim de bimestre. E eu fiquei chocada com a qualidade do material que os estudantes levantaram. Isso foi 2018, não sei se vocês se lembram do contexto, professoras aqui que estão presentes, alunas também, 2018 foi um inferno da aula. Eu não conseguia falar nada sem guerra. E esse assunto foi um assunto que mobilizou geral, todo mundo se amou, se apaixonou. Exatamente, Bia, exatamente. Então, foi um assunto que todo mundo quis saber. Ninguém ignorou a sociologia. Né? Então, assim, eu acho que eu vou encerrando aqui, né? Então, sobre isso, sobre a gente, enquanto professora, eu gosto de compartilhar isso com as alunas, alunos,
porque a gente tem desafios, né? A gente fica pensando, martelando, o que eu posso fazer para sair do livro didático. E quando eu escolhi esse assunto, porque foi um assunto do meu coração, porque isso me motiva, porque isso eu amo, e que me trouxe a Salvador, né? Quem me trouxe a Salvador foi a banda Baiana System e esse doutorado, que hoje eu pesquiso doulas no SUS, iniciativas de doulas comunitárias, e faço parte de um projeto incrível numa unidade de saúde da família na periferia daqui, num bairro chamado Canabrava, e é o que me motiva, é o que eu gosto de fazer, e quando voltar para a sala de aula, tenho certeza que vou ter acúmulos incríveis para compartilhar, e é isso, muito obrigada, espero não ter cedido muito. Obrigada, Letícia, muito obrigada mesmo. Interessante, assim, né, quando fui convidada para participar, né, mediar essa mesa, Gênero e Saúde das Mulheres na Educação, eu pensei em milhares de coisas e a Letícia trouxe uma coisa que nunca ia pensar em tocar, né, que é a questão do parto, da saúde natal, vamos dizer assim, a saúde da mulher, né, que aí também, por tabela, fala sobre a saúde do recém-nascido, né, então são várias... E como é que o sociólogo viaja na maionese, né? Como é que um assunto, né, que a gente pensa de um formato, ele vem sendo trazido de outro. Então, Letícia, se você depois, né, em algum momento, puder falar como é que foi a recepção dos meninos nisso, né? Como é que foram os meninos, né? O gênero masculino recebendo um tema tão feminino, né? Mas, assim, eu só queria falar, prometo tentar, juro que eu vou tentar ser bem em breve, mas as coincidências, né, que existem nas nossas vidas não são coincidências. Por privilégio, né, eu estou fazendo, né, nesse período de pandemia, eu precisei lançar mão de ter acompanhamento psicológico. Então, antes de começar essa sala, eu estava em terapia virtual. E aí, falando sobre ela, dos meus sentimentos de falta, dos meus vazios, das minhas carências, e aí eu cheguei na questão, né, do que eu sou, né, do lugar que eu ocupo no mundo. Então, eu sou uma mulher, né, branca, hoje, acho que economicamente, socialmente, posso ser considerada classe média, mas a minha origem é popular. E eu estava falando desse meu lugar para dizer das minhas faltas. Então, eu sou a quinta filha de um casal de trabalhadores, né? Meu pai não tinha o ensino médio, ele foi fazer ensino médio depois que eu nasci, a minha mãe tem até a quarta série até hoje. E aí, assim, eu nesse mundo, né? Eu dentro dessa família, né, de quinta filha e tal. E você me fez pensar nisso. Falei, caramba, que coincidência, eu acabei de falar disso, ela vem falar sobre como é que é o meu parto. Então, eu não fui uma vida planejada. Estava até contando, os meus pais são de formação muito católica, né, mas como trabalhadores que eram fazendo planejamento familiar, eles usavam o método contraceptivo local, usavam espermicida local, né? Então, colocavam comprimido na vagina na hora do ato sexual, e aí eles brincaram lá, e quando terminaram a brincadeira, estava o comprimido na cama e eu vim 9 meses depois. Então, como é que isso traz, né? Então, essa coisa, né? Então, a gente realmente tem poder sobre... Professor, o que foi, Júlia? O que foi? Sou eu. Então, assim, como é que isso, né? A questão do... Como é um momento, né, fez com que nascesse uma vida, e como é que saber disso, né, ajuda a gente a se entender no mundo, né? Mas aí eu também, não é o tema de hoje, talvez Roberta e Sabrina pensar num outro desdobramento desse tema, né, a questão do magistério, né, professor. Eu adorei, Letícia, de verdade, acho que enriqueceu, ninguém esperava esse assunto, né, acho que a galera aí gostou, mas assim, a gente desdobrar a questão da saúde do professor e a saúde da mulher na pandemia, porque eu entrei em sofrimento. Eu entrei em sofrimento, né, e assim, a gente está precisando, porque a minha vida mudou durante a pandemia, e nos cobram, né, coisas, situações em que a vida não está normal. Eu não canso de repetir isso, a vida não está normal. E como é que vão cobrar da gente que a gente faça 1000 coisas, né? Então, é isso, assim. Não vou falar muito mais, mas eu adorei o tema, Letícia. Eu nunca imaginaria tratar de um tema desse em sala de aula, mas eu já ouvi relatos, né, da questão da violência obstétrica, né, obstétrica, né,
por exemplo, que enfermeiras e médicos falam, na hora de fazer foi bom, né? Agora aguenta, não grita não, e falam geralmente para as adolescentes, tá? Falam para as adolescentes, né? Não foi bom na hora de fazer, isso é uma violência obstétrica. E para as mulheres negras, né? Tendo como se as mulheres negras aguentassem a dor acima de qualquer outra mulher, né? Então, são várias... a questão da interseccionalidade, a questão de gênero, a questão étnica, né? Como é que as coisas batem. Então, realmente é um assunto que você trouxe que foi muito bom. Então, está aberto aí, né, para quem quiser fazer outras considerações. Eu não sei se Júlia está perguntando se eu sou professora de sociologia, é isso? Eu sou professora de sociologia desde 2010. E agora, atualmente no Cefet de Valença. Eu falei no início da minha apresentação, acho que você não viu, mas eu também, é isso, eu trabalho esse assunto porque eu fiz um curso de doula e aí me especializei nisso. E acho que a Bia tinha falado no chat, falar um pouco mais do trabalho da doula, né? E também teve uma outra pergunta que eu captei aqui. Meninas, meninos, meninas, se vocês quiserem ligar também o microfone para fazer, por favor, viu? Fiquem com vergonha, não. Por exemplo, a Kawane falou que no dia que ela nasceu, o cordão estava enrolado no pescoço. Seria uma emergência? Kawane, eu não faço avaliação dos relatos, assim, né? Eu não estava lá para saber, mas... não é indicativo de cesárea o cordão. Não é indicativo de cesárea. É comum que os cordões se enrolem, tá? É comum, não é incomum, não. Mas aí, no seu caso específico, não posso julgar, não posso avaliar. E aí, então, eu vou só respondendo a pergunta da Bia, que eu já acho que a doula não é técnica da saúde, tá? A doula, ela não faz, por exemplo, ausculta, né, no ouve coração do bebê. A doula não mede pressão, não ofere pressão, tá? Mas a doula, ela é uma profissional, sim, ela é reconhecida no CBO, que é a classificação das ocupações do Brasil. Ela está já na ocupação, está em processo ainda, como lei federal, de profissionalização. É uma luta, né, gente? Porque mexer com o assunto da saúde no Brasil, vocês sabem, a gente está na maior pandemia do século e a gente está falando sobre saúde o tempo inteiro, saúde pública, né? Então, assim, é um campo muito espinhoso e a doula, então, ela faz um curso, tá? Gente, o Rio de Janeiro é um negócio que eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, né? Tem as melhores experiências do universo. Aí no Rio, na Fiocruz, tem um curso público, gratuito. Então, vocês, quem quiser fazer, pode se inscrever. Não sei, agora não tem turma, né? Porque está em andamento uma. Mas tem turmas que abrem, vocês podem fazer o curso. Se eu não me engano, precisa ter mais de 18 anos só, o ensino médio, talvez, completo. Então, não sei se tem uma professora que não sei se está podendo falar, mas enfim, quem tiver maiores informações pode abrir o microfone para falar desse curso. Não vou convocar ninguém. E temos a Associação de Doulas do Rio de Janeiro. Eu sou doula associada do Rio e sou doula associada da Bahia. No Rio, temos um projeto chamado Acolher Gestante no Instagram. Deixa eu colocar aqui, ó. Acolher Gestante. Que oferece atendimento e suporte pelo WhatsApp, rodas online para mulheres que, em especial, fazem pré-natal no SUS. Então, quem não pode pagar pelo acompanhamento da doula pode se inteirar sobre essas iniciativas. Então, assim, a doula acompanha, aí só sendo mais sucinta, né? Ela oferece todas as informações necessárias durante o pré-natal, o cenário do parto. Então, por exemplo, a doula já sabe, no cenário do Rio de Janeiro, quais são os médicos cesaristas. Então, você fala, eu faço pré-natal com fulano de tal. Porra, a gente já sabe. Pelo índice de cesariana, que se tu ficar nesse pré-natal até o final, ele vai falar, tá com 40 semanas e não vai dar.
não vai rolar. Vai estar em sofrimento fetal se passar. E a gente sabe que não. A gestação pode durar até 42 semanas no protocolo. Se passar das 42, aí faz indução, né? Então, é esse suporte. Então, durante o pré-natal, no parto, na hora do parto, entrou em trabalho de parto, liga para a doula. Aí a doula vai combinar com você que horas que vai ligar. Aí acompanha no hospital, na maternidade ou em casa, sendo que a doula não é parteira, a doula não faz parte dos assistidos, doula tá junto da gestante, tá? Suporte físico, emocional, com técnicas de massagem, algumas doulas sabem mais sobre a aromaterapia, enfim. E depois, no pós-parto imediato, os primeiros encaminhamentos com a amamentação, porque é uma outra questão, né? Amamentar é uma coisa difícil. A indústria do leite em pó tá assim, em todo momento, se o leite é fraco, se a criança tá com fome, dá leite em pó, sendo que a gente, no Brasil, protocolo de aleitamento, de amamentação exclusiva até 6 meses. O bebê não precisa de complemento. Ainda mais agora em tempo de Covid, onde a mãe pode amamentar e ainda passar a imunização para essa criança, quando é vacinada, né? Então, é a outra luta, né? De que teve um curto período nesse mês de maio que as gestantes puérperas, sem comorbidades, podiam se vacinar. Por quê? Porque é muito seguro. Um caso de uma gestante no Rio de Janeiro, que morreu depois da AstraZeneca, paralisou a vacinação de todas as mulheres. Então, assim, uma mulher morreu, enquanto 3 estão morrendo de Covid. Olha o absurdo, gente, que a gente vive no nosso país. Sendo que já tem indicação, tem a Rede Feminista de Obstetras, tem no Instagram, Rede Feminista de Obstetras, que diz, é seguro sim vacinar a Pfizer é a mais segura para isso, já que então, AstraZeneca, vamos barrar, ok, mas vamos continuar vacinando com Pfizer. Sim, a Pfizer, né, essa aí que o fulano de tal negou os e-mails desde o ano passado. É isso aí, então a falta da vacina é uma questão também, então, vocês veem, né, gente, é um assunto que a gente vai, pum, desdobra em 1000. E é isso, assim, Bia, eu compartilho, assim, eu acho que é fundamental a gente falar dessa questão de como ficou a rotina das mulheres em casa, né? E aí seria muito, muito massa alguém que está vivendo, porque eu não estou vivendo uma vida difícil em casa, porque eu estou só comigo mesma. Está sendo maravilhoso. Como sempre foi, porque eu só sou minha companhia em Salvador, né? Só que não é a realidade da maior parte da população, que mora num lugar pequeno, que tem família extensa. E acho que vocês, alunas também, sobrecarregadas com tarefas domésticas, estudos, né? Tendo que dar conta dos familiares que estão saindo para trabalhar e voltando, talvez, transmitindo vírus, com essa... Sabe, gente? Então, é um outro tema que precisa ser falado, né? E aí a minha ideia foi circundar nessa questão do parto, porque é algo que eu tenho trabalhado até agora, né? É uma coisa que eu tenho trabalhado na assistência às mulheres que estão fazendo pré-natal no SUS. Então, eu estou acompanhando elas como doula, eu sou uma pesquisadora, né? Estou pesquisando no doutorado e fazendo dessa pesquisa no meu campo e sendo doula dessas gestantes que estão parindo no SUS. Letícia, a outra questão que eu perguntei, de maneira sucinta, como é que foi a recepção dos meninos, né? Muito legal essa pergunta, Bia. Gente, os meninos amaram, nossa, eles ficaram muito animados. Porque eu acho que é um assunto que se, entre nós mulheres pouco se fala, imagina entre os meninos, né? Em casa, com eles. Então, eles amaram. E teve um aluno dessa turma que fez medicina. Ele se inscreveu para medicina. Ele falou, poxa, essas aulas super me motivaram a fazer medicina. Ele passou. Então, assim, é muito motivador. É o que eu falei, assim, foi um assunto que uniu a sala inteira. Uniu todo mundo buscando informações e contando da vida. Então, assim,
E acho que desdobra para um outro assunto, a paternidade também, né? Problematizar essa paternidade, falar da paternidade ativa, sei lá. Aí a gente também questiona sobre isso, mas é fundamental né, que a gente fale com todas as pessoas interessadas. Bom. Saudar aí a professora Renata, diretora-geral do EPIC, que tá aí, parece estar dentro do EPIC ou do lado de fora, parece estar no colégio. Indo na rua, o muro. Então, prazer, mais alguém? Prazer, nossa convidada, prazer, alunos. Isso aí. Olá, Renata, prazer. Então, galera, mais alguma questão? Assim, acho que, pô, Letícia, juro para você, não foi uma surpresa. Cheguei a tentar ler alguma coisa sobre saúde da professora, mas aí você veio com o assunto que, caraca, já era, guardar, deixa para uma próxima mesmo, né? Sim, sim. Mas muito bom mesmo, de verdade. Ela deu um passo a passo aí, eu tentei copiar, gente. Isso está gravado, né, Roberta? Aí a gente pode, porque eu só coloquei direto aí, depois a gente... porque se deu um passo a passo, né? Bem legal. Como trabalhar isso em sala de aula, não precisa ser só professor de sociologia, pode ser várias, educador físico, a biologia, sei lá, história, pode ter muito interessante essa questão do parto, da saúde, é muito legal. Ó, eu estou compartilhando aqui os meus contatos, tá? Instagram e e-mail para vocês. Quem quiser falar comigo, trocar mais, vamos continuar, porque esse é um assunto que desdobra muito mesmo. Acho que é isso. Bia, você estava falando alguma coisa, desculpa. Vamos ver se o pessoal tem alguma questão. Você quer falar, Roberta? Não deixo, não. Você não pode, não. Mentira, estou brincando. Pode falar, Roberta. Eu quero sim, né? Foram muitas as questões que a Letícia trouxe para nós e questões muito importantes. A professora Bianca de Artes deu uma sugestão também, que num próximo tema a gente possa falar sobre a solidão da mulher, da gestante. Agora subiu, eu não consigo mais ler a questão. Puerpério. Isso, do puerpério. Nossa, muito importante. E eu penso que sim, eu não sou mãe, ainda não sou mãe, enfim, não sei se serei, mas é uma questão que deveria ser pensada por todos da sociedade, né? A Letícia trouxe uma questão que, é claro que ela trabalhou um pouco, falou um pouco sobre isso, mas eu queria que ela trouxesse mais algumas considerações. Você disse, abre aspas, a gestação é um evento biopsicossocial, fecha aspas. E aí você falou algo que para mim é muito caro, é muito importante. Você disse que é preciso respeitar o corpo da gestante. E aí eu gostaria de te ouvir mais sobre isso, pensando nessa corporeidade e as modificações pelas quais a mulher passa, que são modificações que não são apenas do corpo físico, né, mas do corpo mental, até do corpo espiritual, para quem tem um entendimento diferente, né, de espiritualidade. Então, que você pudesse falar um pouquinho sobre isso e reiterar, galera, que quem quiser fazer outra pergunta, pode escrever no chat que a Bia pode ler para a gente, tá? Por favor, não deixem de falar ou de escrever. Obrigada, Letícia. Excelente pergunta, Roberta. Então, eu vou tentar responder. Se eu não conseguir, você me volta para o centro, tá? Porque eu vou me perdendo. Lembra da parte que eu falei que, historicamente, o parto, ele é um evento familiar, né? Ele sempre foi familiar, em casa, né? Era um evento entre mulheres, entre a parteira, a assistente da parteira, que aí eu acho que essa assistente nos dias de hoje seria essa doula, né? Então, com o passar dos séculos e com a ciência chegando, né, e essa ciência localizada num saber centralizado no homem branco, europeu, certo? Esse núcleo científico aprende com as parteiras sobre isso. Por quê? Desde quando as pessoas existem nesse universo, existe parto, existe nascimento. Mas nem sempre foi hospital. É muito importante localizar. O hospital é recente, gente. Mas nossa, como eu sou velha, tenho 20 anos, tenho 36 anos, sou muito velha. Não, gente, tem muita vida antes da gente, né? E se a gente pensar em tempo histórico, o parto no hospital é recente também, né? Então, século 20, aí 19 e 20, né?
Beleza. Então, assim, antes disso, Idade Média e tudo mais, as pessoas, esse evento biopsíquico, social, cultural, enfim, esse evento, ele era domiciliar, familiar, seguro nesse sentido, seguro de aconchego, né? Ah, mas ocorriam mortes. Sim, gente. Isso também tá previsto, né? De que há uma porcentagem que há risco. Sim, sempre há risco. Se há vida, há risco também de morte, certo? O que a ciência faz é amenizar esse risco. Porém, que é o que eu falei, né? De 10% a 15%, a Organização Mundial da Saúde imagina que o parto precisa de uma intervenção cirúrgica, tá? Então é isso. O que eu digo acho que estou me perdendo, né, Roberta? O que a gente, a pauta, né? O que eu trago para a discussão a gente, enquanto pessoa, homem, mulher, qualquer pessoa, a gente precisa tomar para a gente o conhecimento do nosso corpo, do nosso processo, do nosso corpo de qualquer forma, do jeito que você gosta. Não quero engravidar. Tudo bem, é o que eu estava falando da menstruação, lembra? A gente precisa saber que dia que a gente está fértil. Entender no nosso corpo como isso acontece. E eu até brinco com uma amiga, a gente é cíclica. Eu, Letícia, tá? Vocês não precisam pensar como eu, não. Eu, Letícia, a partir da pandemia, comecei a pensar na lua e nos meus ciclos. Eu sou essa pessoa hoje, gente. Eu sou a que mais criticava. Sim. Meu ciclo menstrual está hoje totalmente ligado com a lua. Toda lua nova eu menstruo. Eu nunca pensei nisso, né? E aí eu vejo como a gente pensando numa questão que não tem explicação, não. Sabe? Não tem explicação científica da lua e da minha menstruação. É a questão, sei lá, do que a gente vive, da comunicação que a gente faz com a gente mesma. Então, é pensar sobre a gestação como um processo que não acaba no parto, e aí a questão do puerpério. Essa mulher, quando tem o seu filho, a gente fala do período da esterogestação. Bianca. Oi. Do período da esterogestação. Continua o processo do parto. Quer dizer, aí começa o puerpério. Onde, se num outro momento histórico, essa mulher no puerpério tinha parteira depois do parto por semanas para cuidar dessa casa, da alimentação, da arrumação, a família chegava junto. Essa mulher está sozinha em casa, com uma criança. Ah lá, Lipe abriu a câmera também. Então, é sobre isso que a gente fala, das mulheres da nossa sociedade que têm seus filhos e filhas e ficam sozinhas. Aí eu acho que eu posso parar de falar e elas falarem também, porque é sobre isso, né? Do pós-parto, sozinha. E o corpo muda. E como é que você fica? E você vê no Instagram as beldades com barriga chapada uma semana depois do nascimento da criança. Isso não existe, isso é um absurdo, isso é uma violência com a gente, com o nosso corpo. Não existe barriga chapada depois de um pós-parto, né? Enfim, acho que estou me alongando. Eu confesso que eu fiquei emocionada agora ao ver os rostinhos das mulheres, mães, e dessas crias tão lindas, esses meninos, dessas crianças tão lindas. E eu acho que seria bom também escutá-las, se quiserem falar. Roberta, só que a Cauane colocou aqui, né, que seria interessante falar sobre a pobreza da menstruação, né, mas acho que ela quis dizer, assim, a questão do tabu da menstruação, né, ela colocou aí de como a menstruação até hoje é um tabu. Eu não entendi muito bem o que ela quis dizer sobre a pobreza da menstruação, ou pode ser pobreza e menstruação, ou menstruação nas classes populares, não sei, né, e como é um tabu, tá, que mais? Foi o que eu vi aqui. Tem um comentário sobre isso muito importante. Eu não sei se eu vou conseguir recuperar agora. Mas é como a menstruação atinge desigualmente as mulheres. As mulheres pobres, elas faltam à aula, por exemplo, quando estão menstruadas, porque não tem absorvente.
Né? Eu acho que é nesse sentido, né, Cauane, que você fala, as mulheres encarceradas, enfim, eu acho que é mais nesse sentido, né, sim, foi isso. Então, é uma coisa que é tão trivial, assim, deixa eu colocar o absorvente aqui de plástico. Não, é caro, ainda mais nesse contexto, não tem nem pão na mesa, como é que tem um absorvente, né? Gente, eu nunca pensei nisso, desculpa o meu privilégio, mas eu nunca pensei nessa possibilidade. Caracoles, nunca pensei nisso. Nem quando eu era adolescente, que é classe popular mais, né? Nunca pensei nisso. Caramba. Isso eu fico arrepiada, assim, tipo, porque isso cara, é foda. É um assunto que a gente precisa muito. Eu vou ver se eu acho agora aqui no YouTube um documentário que eu assisti. A Ana Clara está dizendo que pode ser o próximo tema de debate. Eu acho que vai ter que fazer saúde da mulher na educação 2, 3, 4, 5. Acho que podia ser saúde e gênero, né? Porque pode tocar nas questões dos homens, né? Enquanto a masculinidade tóxica também afeta a saúde dos homens, né? Pode ser, também tem isso. Alguém, a Lívia está falando aqui que quer fazer no Baltazar. A minha avó disse que na época dela era normal mulheres usarem pano como absorvente. Eu não peguei isso, mas primas mais velhas do que eu usaram. A minha mãe usou paninho. Hoje está muito alto esse assunto da menstruação. Não sabia que está na moda, na moda ou em pauta. Nunca. Que mais? Cara, tá bombando aqui, hein? Como podem distribuir camisinhas assim? Influências digitais que fecharam uma parceria com a Abas e elas estão fazendo tipo um evento. Aí quem compra, eu acho que quem, né, por causa das pessoas pobres, aí elas falam e tudo mais. E a mostra, não sei se vocês conhecem, uma é Camila de Lucas, ex-BBB, foi uma das influências. E Pequena Ana Lu, quando vocês puderem, né, vocês vão ver lá no perfil dela que elas colocaram lá que estão fazendo uma campanha para quem não tiver dinheiro para receber doações de absorvente. Nossa, gente. A Cauane também chamou atenção aqui no chat, como podem distribuir camisinhas em postos de saúde e não distribuir absorventes. Interessante. Acho que os absorventes deveriam ser gratuitos. De repente, em farmácia popular, né? Gente, nunca tinha pensado nisso. Então, tem aqui algumas indicações, né, no chat. O que mais, pessoal? Eu também acho, assim como no começo do ano passado, que estava tendo aula presencial no EPIC, as meninas colocaram uma caixinha e a gente sempre deixava lá para as meninas que não tinham. Eu lembro. Eu vi isso, me chamou a atenção. Foi bem legal. É legal. Levarei, tá? Levarei pacotes quando as aulas voltarem. Pessoal, vamos abrir a câmera, quem puder, quem quiser, para eu tirar uma... Eu já tirei 2 fotos, né? Mas aí eu gostaria de tirar mais. Aí as mães apareceram aí, os bebês apareceram, a Lídice está ali agora. Bem-vindo, a Lídice é outra colega. E aí, Letícia! Beijão, cara. Saudade! Vou tirar, hein? Vamos lá, mais alguém vai abrir? 3, 2... 1, 2, 3 e... Foi, tirei. Estou mandando para o grupo lá do EPIC, Roberta, e depois a gente compartilha, tá? Então. Tem um filme muito interessante chamado O Homem Absorvente. Meu Deus, gente, que legal! Caraca, como é que eu não sei de nada disso? Eu tô chateada comigo mesma. Como é que eu sou tão out assim? Por favor, meninas, nos eduquem. Eduquem a nós, professoras mais velhas que estão por fora, né? Por favor. Eu menstruo ainda, também, tá? Professora. O que é? Eu já usei paninho também, quando Você usou paninho? Porque eu não tinha condição de comprar mods, aí eu usava paninho. Para as meninas mais novas, né, que não sabem, Mods é uma marca de absorvente, né? Então, é como se fosse Gillette, que dá a marca para a lâmina, Bombril, que dá, né? Então, Mods é uma marca de absorvente que se popularizou a tal ponto no Brasil que a gente, né, durante gerações, muitas gerações, a gente chama absorvente de Mods. Eu vou escrever no chat para vocês saberem como é que escreve. Pessoal, ainda temos um tempinho ainda, temos mais uns
Eu não sei, Roberta e Sabrina, quanto tempo que a gente tem? Porque 5h30 começa aquela outra reunião. Um homem absorvente, emocionante, a preocupação do marido com a mulher na Índia. Olha, interessante. A marca da pessoa... Perdão, Bia, agora são 5h11, a gente colocou um teto de terminar no máximo 5h30. Tem muitas questões, eu acho que a gente poderia ter um momento número 2, né, uma segunda etapa com a Letícia, mas eu penso que a gente podia ouvir também alguém que queira muito enunciar agora, talvez alguma mãe, mulher, professora, profissional que esteja aqui presente, pode ser? E aí eu já de antemão já agradeço mais uma vez a Letícia, para a Bia finalizar com a Letícia, beleza? Obrigada, eu gostei muitíssimo, e quero dizer também que todas as sugestões de vocês foram anotadas e que a gente vai procurar fazer a parte 2 desse evento com a Letícia, se ela puder e quiser, e com mais outras pessoas envolvidas nesse assunto, né, que é importante a todos, né? Eu agradeço imensamente, eu morro de saudade de conversar, de estar, né, na vida, e acho que afaga um pouco o coração nesse momento, né? E eu mais uma vez falo assim, eu me sinto muito privilegiada de estar viva, de poder passar essa pandemia aqui onde estou, mas me solidarizo a todas as pessoas que estão aqui passando por dificuldades financeiras, de convivência, de sufoco, de toda a ordem, violências, e acho que a gente se apegar nesses momentos, 1h30, mas que fazem toda a diferença. Quanto assunto a gente trouxe, né? Uma coisa que vai levando a outra, a gente falou de menstruação, tão fundamental. Então eu agradeço a oportunidade, a Bia, por também estar nessa comigo, Roberta e Sabrina, as professoras amigas, Lídice, Lívia, a Dai, que eu convidei também. Ai, gente, eu estou muito feliz. As alunas que participaram e falaram aqui também. E mando daqui da Bahia, de Salvador, todo o axé para vocês. Um beijo. Eu queria só fazer um comentário rapidinho, bem rápido mesmo, que até porque eu vou precisar sair rapidinho. Não, eu queria agradecer a Letícia, dar os parabéns, falar que a sua fala foi muito bacana, foi muito, muito importante. E é impressionante assim, a gente perceber como as meninas, principalmente, né, as meninas precisam desse assunto, né, gente? Precisam ouvir sobre esses assuntos, debater esses assuntos, como elas ficam empolgadas mesmo, interessadas, perguntando, participando. Como faz falta ter uma aula de educação sexual, né, na escola, enfim. E foi fantástico assim, o tema, e eu sou a favor, eu topo que tenha novamente um desdobramento ou vários, tá? Muito obrigada, Letícia, parabéns, foi muito bom, tá? Eu defendo fortemente que se desdobre em outras reuniões, sim, também. Oi, gente, queria falar uma coisinha. Sim, fale aí. Eu não estou vendo quem é. Daiane? Daiane, eu sou professora de língua portuguesa do Colégio Santo Segundo e fui parar de paraquedas, assim, na maternidade, caí na maternidade, numa gravidez não planejada no início do ano passado. Início da pandemia no ano passado. E aí isso abriu esse universo para mim, que foi um universo onde recentemente eu conheci a Letícia, porque eu resolvi fazer o curso de doulas, né, da Fiocruz. E aí, meu interesse, óbvio, é a educação perinatal, sobretudo voltada para essas adolescentes que a gente conhece na realidade do CETEC, na realidade do Pedro II, e agora eu vejo que muitas outras realidades. E aí eu fiquei pensando agora, né, que eu queria comentar uma fala das professoras da Fiocruz que me toca muito, que a gente sempre precisa falar sobre nascimento, a gente sempre precisa falar sobre parto, porque mesmo que a gente não tenha parido, a gente nasceu. E se a gente nasceu, é direito nosso conhecer a nossa origem. A nossa origem, né, e a nossa relação com o nosso corpo, ela também está estabelecida na forma como a gente foi recebida nesse mundo. Então, eu acho muito importante que a gente leve essa reflexão no sentido de, mesmo não sendo mãe, é fundamental a gente saber
como foi a experiência do nosso nascimento. Então, talvez uma atividade interessante seja hoje chegar em casa e falar: mãe, como que eu nasci? Sobretudo para os meninos, né? Que, eles não vão parir. Dizer, mãe, como que eu nasci? O que aconteceu no meu nascimento? Qual foi a sua experiência? O que você sentiu? O que você sentiu depois? Qual foi a sua rede de apoio? O que aconteceu? O quanto você foi amparada ou desamparada nessa experiência? Eu acho que tem muita coisa aí que a gente tem um papo, assim, para mais de um dia. A gente tem conversa para mais de um dia, assim, com as nossas mães. E é curioso, assim, porque eu sempre estive nas pautas feministas, eu sempre estive dentro das conversas sobre o universo feminino, né? O meu doutorado, ele é voltado para isso e tudo mais. E ainda assim, eu nunca estive tão próxima da minha mãe e da experiência da maternidade da minha mãe, que foi mãe adolescente, foi mãe aos 18 anos, quanto quando eu engravidei. E eu engravidei aos 31 anos. E muito por eu ter engravidado aos 31, era não querer de jeito nenhum repetir a experiência da minha mãe. E aí eu me vi muito próxima dela, muito próxima da maternidade dela, quando eu me vi na preparação para o nascimento do meu filho. Então, acho que pode ser assim, eu como professora, que estou morrendo de saudade da sala de aula, porque estou de licença, eu acho que assim, se eu pudesse deixar uma atividade para os nossos alunos, os alunos de vocês, né, seria essa: chegar e se perguntar de onde que eu nasci, sabe? Como é que foi a experiência? E talvez aí abrir uma escuta importante para essa mãe, que mesmo tendo um filho com 17, 18 anos, com certeza sabe falar muito bem sobre a solidão que viveu nesse processo, sabe? Enfim, minha contribuição. Um beijo, parabéns, Letícia, parabéns, mulheres. Gostei muito, caí de paraquedas aqui também. E estou achando lindo, saudade demais da sala de aula e muito ansiosa. Um beijo. Obrigada pela presença, Dai. Obrigada mesmo. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Temos um tempinho ainda, pessoal. Eu ouvi um quero aí. Júlia, é isso? Eu quero? É que assim, quando fica na sala, a gente se perde ou falou alguma coisa. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Letícia, então faz as suas considerações para a gente fechar. Mais uma vez, agradecer a sua presença, o seu convite, agradecer a Roberta e a Sabrina pelo convite de mediar essa mesa. Eu falei que não ia chorar, mas estou quase chorando, então acho melhor eu parar, porque eu estou muito emotiva. Então, passo aí a palavra para a Letícia, e aí só retomo para encerrar, tá bom? É isso, eu acho que só agradecer mesmo a participação. Quando eu vi a violência sobre as crianças. A Márcia da Silva colocou aqui uma reportagem sobre violência com as crianças. Desculpa, Márcia, perdão, te cortei, foi mal. Uhum. Não, que eu vi sobre a violência das criancinhas tudo machucadinha, sabe? Eu fiquei triste com aquilo, né? Você vê que tem violência com os adultos, agora tem com criança, com os animais, né? Ninguém está perdoando mais nada. Você vê como é que é as coisas, né? A gente que tem filho pequeno, né? Quem já teve filho pequeno, hoje a gente se vê essas violências, a gente fica arrasada, né? Entendeu? A gente não sabe nem como que a gente vai fazer. Imagina quando a gente for professora mesmo. A gente tem que ter cuidado com tudo, sobre as partezinhas das crianças, sobre onde que você vai botar a mão, sobre os cuidados. A gente tem que precaver por tudo. Né? Eu acho isso horrível, essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje com nossas crianças. Né? Que aquilo ali vai ser o futuras crianças para a gente. Que a gente já está estudando para isso, né? Não adianta a gente estudar e não fazer nada. Aí chega ali, a gente vai ser uma professora regente também, para poder ajudar, entendeu? Então, eu estou falando sobre a minha parte também, porque a gente também vê várias reportagens, né? Essa aí é a minha fala.
Eu acho que Márcia coloca uma questão importante. Eu acho que, assim, a gente está falando sobre comunicação, né? E aí fala a questão da comunicação com as crianças, ouvir o que as crianças têm a dizer, considerar o que as crianças falam, né? É claro que quando a gente fala, se vamos supor, se a gente colocasse, ao invés de gênero e saúde das mulheres como tema, colocasse educação sexual, o quanto de ataque de hackers a gente teria. Só que a gente está falando de educação sexual o tempo inteiro. Gente, parto é sobre isso. O parto é um evento sexual, né? É o fim do evento sexual. Né? Então, e como a gente comunica é muito fundamental. Então, escolher o tema, escolher o que falar, e como Márcia fala, né? Ouvir o que as crianças têm a dizer, como trabalhar todos os assuntos com as crianças, né? Enfim, obrigada, Márcia, pela sua contribuição. Então, eu encerro a minha fala aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade. Estou muito, 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 muito feliz mesmo. E espero que a gente continue o debate. Estou sempre à disposição, viu, gente? Beijo. Eu acho que esse tema vai ter que ser muito. A Márcia trouxe um outro tema, né? A violência praticada no magistério, não é contra o magistério, é no magistério que isso também acontece, né? Mas, Márcia, isso não é só de hoje, não, tá? Isso sempre existiu. A gente não pode naturalizar, lógico, tá? Tem que problematizar, tem que discutir, tem que trazer para o debate. Agradeço mais uma vez aí a todo mundo que esteve aqui presente, né? 1h, 1h30, né? Sentados em suas cadeiras e na solidão de uma tela, mas ao mesmo tempo fazendo, né? Discutindo juntos. Muitíssimo obrigada, Letícia, Roberta, Sabrina e todas as outras professoras, as estudantes, os estudantes, né? Espero que todo mundo tenha assinado a lista de presença através do formulário. Vai estar gravado, né? Porque tem um monte de sugestão de documentário. A Cauane bombou aqui o chat com um monte de sugestão de documentário. O último que ela sugeriu foi o quê? Absorvente ou tabu? Absorvendo o tabu, né? Que fala sobre a vergonha das meninas em relação à menstruação. Então, também, Sofia, também gostei muito, foi ótima. É isso, pessoal. Só depois divulguem, se vocês, Sabrina e Roberta, onde isso fica gravado, para a gente ter acesso, até para depois, né? Tá bom? É isso, muito obrigada. Eu acho que eu vou encerrar a sala, né? Quer dizer, eu vou encerrar não porque não fui eu que abri, mas vamos encerrar. Eu preciso ir ao banheiro antes de começar a nossa outra reunião, tá? Um abraço a todas e todos. Beijão, muito obrigada. Tchau, valeu. Obrigada também pela reunião. Gostei também muito de ver vocês todas. Bom, fica com Deus. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. O certificado Felipe, ele vai por e-mail, né? Eu mesma já recebi o meu, já mandaram para mim como palestrante. Tá bom? Então, vocês vão receber por e-mail, tá bom? Eu vou ficar aqui até o final para, de repente, alguém tem alguma pergunta a mais. Vão saindo à medida que